Bom dia. Põe meu fone aqui direito. Bom dia, Sora. Bom dia, Sura. Depois do feriado tá todo mundo com preguiça, porque eu também tô. Ai, vontade de o quê, gente? Vontade de ficar dormindo, né? Mas, Pior que emendou 3 dias seguidos. nossa, nem me fala. Vontade é o quê, gente? A vontade de não levantar da cama. Ué. Mas a gente levanta da cama e vem dar aula onde? No sofá, gente. Olha que coisa ótima. Né? Então não tem problema. Se eu quiser, eu posso deitar com minha cama aqui atrás. Olha que beleza. É que a minha internet do quarto é horrível, gente. Senão, realmente, acho que eu ia estar sentada na minha cama dando aula de lá, gente. É normal. Né? O novo normal agora. Hã? Deixa eu abrir o YouTube aqui. Depois subir a aula. Ai, Jesus Cristo. Deixa eu ver, por favor, vai. Quem volta em outubro, gente? Pro presencial? Todo mundo? Eu não vou. Não vai quase ninguém. Por que que não vai quase Em ninguém? geral, com medo. Por causa do Covid, Uhum. gente? Vocês estão... Sora, minha net tá meio ruim hoje, tá bom? Tá bom, tudo bem. Acho que tem gente asmática também. É, entra no grupo Tem de aula. risco, né? Ai, Sora, eu acho que se voltar eu volto. Eu acho Não. eu acho assim que deve voltar sim, Brenda. Por conta mais do governador, né? Ele não vai deixar ficar tanto tempo sem aula presencial. Apesar de que tem todo um protocolo de retomada aí certinho, né? Mas nunca se sabe, né, pessoal? O Covid só tá em qualquer lugar. Aí o ser humano não volta pro presencial, mas vai pra praia lotada, né, gente? É aquela Fica hipocrisia, né? lá no mar, né? Cheirando o cangote do vizinho. Olha que coisa boa. Que voltar para a escola não pode, mas no mar lá, cheirar o cangote, pode, aí pode. No caso, eu não fui pra praia, gente. Meu feriado foi Oi, Sora, na casa bom da minha dia. mãe. Bom dia. Bom dia, bom dia, Bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, a Agatha também tem uma cama ali atrás, ó, super convidativa. No caso, hoje, eu gostaria de estar. Quem mais gostaria de estar deitadinho na cama nesse momento, assim, ó? Ó, que beleza. Eu também, Matheus. Sora, O pois negócio que colocar é Sora. ficar com apostila. Ô, Sora, Ok. quero falar nada não, mas você pode desativar a aula gravada e a gente pode deitar assim, pá. Não, não posso. Mas, não, Aí é você você. posta Concordo, outra Sora. igual que a gente já teve. Não tem, gente. O caderno de produção dessa Sora, unidade. é a segunda, é a primeira aula. Não, calma aí. É o primeiro dia de aula de manhã, velho. Que ontem foi Não, feriado. não. A primeira é matemática. Sim, Vocês não eu tiveram digo aula? primeiro dia. Ah, sim. Pós-feriado, né? Você diz assim. Uhum. Deixa o pessoal entrar, que aí eu vou. Todo mundo entrar, que eu vou. Ai, meu Deus. Falar uma novidade para vocês. Bom dia. Pô, todo mundo tirou 10 vai tirar 10 na prova? Essa é a Aí, no novidade? caso, não tenho como prever, né, ainda. Nada que uns bons e velhos estudos não ajudem. Ah, isso aí sempre, né? Porque no caso, assim, de prever a nota que vocês vão tirar. Fácil, tá, gente? São 8 questões. Todas alternativas. Então, assim. Difícil não tá, não, gente. A prova já é semana que vem, né? Isso, começa com a minha, dia 17. Nossa, mas já. E aí a próxima. Próxima, desculpa. A última prova é de matemática. Deixa eu ver Minha se. mãe falou que semana que vem talvez já é voltar às aulas presencial. Eu estranhei pra caramba o que ela me falou. Desculpa. Tô com refluxo.
Semana que vem, não. Na realidade, tem um protocolo do governo em relação a reforço escolar, né, que saiu no Diário Oficial, a reforço e atividade complementar nesse mês de setembro, né? Começou hoje. Só que a gente não tem reforço escolar, porque o nosso bimestre foi fechado bem antes, né, do que o cronograma do Estado. Eu acredito que para outubro. Tá bom, Esther. Para outubro deva ter um retorno, sim, no presencial. A escola, todas as salas já têm o Data Show, segundo eles, está funcionando, né? Justamente para que, se nesse último bimestre não tenha adesão ou tenha poucos alunos em sala, continua essa transmissão de ensino híbrido aí. Bom, como eu estou falando de retorno, se tiver um retorno, eu não retorno no presencial. Eu estou grávida. Então, eu estou grávida, eu sou do grupo de risco e eu não posso voltar no presencial por conta do Covid. Parabéns, Você tá com essa Sora. expressão facial, tá muito engraçada. Mas, Pronto, parabéns. obrigada. Mas, Sora, Sora, parabéns, Sora. obrigada. Eu tô sendo assim, ó. ó, Parabéns, deixa eu Sora. Não, peraí. Mas isso Meu quer dizer que a Sora não vai dar aula, mano. Isso Claro quer dizer que a eu Sora vou vai... explicar agora. Independente se for na escola ou no modelo híbrido que é vocês em casa, as aulas vão continuar. Eles vão fazer a transmissão da minha aula lá no colégio, para quem tiver presencialmente, tá? E para quem tiver em casa não muda nada, continuo transmitindo pelo Zoom. A transmissão continua sendo pelo Zoom, tá? Pelo menos nesse último bimestre, até ter uma vacina e tudo mais. Tá bom? Ô, Sora, eu teve um dia, né, que a Sora Fernandina ela ouviu um áudio, aí eu, amamentação, a Probia falando de amamentação, aí eu, Isabela, eu acho que a Sora Bia tá grávida. Aí Sora, a a gente gente tá tava desde meio que semana teoria, passada, Sora. A gente criou teorias. Aí a gente tava falando assim, ó. A Sora vai falar alguma coisa, ela vai falar que tá grávida. Ah, Aí a Brenda falou assim, olha, eu não sei. Aí Aí eu falei, ó, vai, a a Sora Brenda, Bia tá tá bom. Aí tendo a gente refluxo, falou, tá aí vai. que tá grávida, ó. é verdade. Pois gente. é, Tô tendo Sora, muito gente, eu tô refluxo, muito chocada. enjoo. Parabéns. Obrigada, mas faz parte. Parabéns, Sora. Quando você descobrir o sexo, fala pra nós. Não, eu já sei, é uma menina. É a Vitória. Ah, que fofo, É uma Sora. menina. Você tá de Então, quanto tempo, Sora? 11 semanas, tô indo pra 12ª, 3 meses, né? Se for contar em meses, são 3. Que fofo, Sora. Parabéns. Você escondeu Então- da gente por 3 meses? Ah, no online dá, né, gente? Vocês só veem no pescoço pra cima, quase? No presencial não daria, porque a minha barriga já tá grandinha. E eu tô passando muito mal, né? Então é difícil segurar assim no presencial. Ó, Então era por isso que quando você falava que você tava com refluxo, eu ainda estou, É. exatamente. nas aulas, você ficava Dava falando. pra perceber agora que você tava ruim, você não ficava tão tudo ruim tá assim. juntando. Meu Deus, todas as peças estão se juntando. Vocês viram, né, gente? Tem gravidez que as mulheres não sentem nada, não tem Não. enjoo nenhum, mas no caso eu fui aquela premiada, assim, aquela A Ô, sorteada. Sora, eu vi acertada. um cara que ele, tipo, teve um filho da noite pro dia. Ele não sabia, ficou 9 meses sem saber que ia ter um filho. Aí nasceu, a Eu mulher vi tava também. passando mal e Ela falou, nasceu. eu vi isso, ela teve uma contração no banheiro, ela falou assim, eu acho que eu vou ter um filho. Um filho. Aí ele falou, como assim você vai ter um filho? Tá grávida? Eu não Tá sabia. louco? Tá doida? Esse Da onde você tá tirando essa história aí, viu? É porque tem mulheres que continuam tendo, né, o ciclo normal, não sentem nada. Meu, eu falei assim, gente, Inveja. eu não sou essa não. Tem um filme assim, ó, O que esperar quando se está esperando? Eu sou a grávida que sente tudo, gente. Eu não sou a grávida que faz pilates, sabe, que tá plena, maravilhosa, com aquele cabelo hidratado. Não sou eu, gente. Essa grávida não sou. Mas vai melhorar. Dizem que depois do 4º, 5º mês melhora.
Então era só para falar que eu não volto, tá? Se voltar ao presencial, eu não volto, mas eu continuo com a transmissão online normal. Isso não muda. E se tivesse na escola, quem tivesse na escola como é modelo híbrido, vai continuar a transmissão pelo Zoom, né? A gente não vai cortar essa transmissão. Chuvisco, pelo amor de Deus, que eu tenho que dar aula. Bom, meus amores, vamos lá. Hoje nós vamos usar a apostila de produção, que é a única que está faltando, tá? Nós fazermos o fechamento dela. Eu já mandei o roteiro de estudos. Eu acho que a Jéssica deve mandar para vocês dia 10, tá bom? O roteiro de estudos para a prova. Mas vocês já sabem mais ou menos, porque a gente já vem comentando com frequência. Gente, meu cachorro tá aqui do lado, hoje ele tá terrível. Para, Chuvisco, por favor. As Oi. provas, você sabe se as provas vão ser presenciais ou Não. vão ser online? Online. A previsão, Sara, é que até o último bimestre, até o quarto, seja pelo positivo on. E com essa movimentação aí da pandemia, tem uma grande possibilidade das provas continuarem nesse modelo para o próximo ano, tá? Aí tudo vai depender de rendimento e tudo mais, né? Eu tava vendo no jornal ontem que as pessoas, por conta desse feriado, todo mundo foi pra praia. E aí teve muita aglomeração. Daí os casos cresceram muito, muito mesmo em alguns estados. Por isso que eu acho que também nessa semana eles Então, tiraram isso das aulas extras. quem estava aqui no começo da aula comigo, eu falei assim, olha, para ir para a escola não pode, mas para ir para a praia vai. Então, E na praia, gente, não tem como você ficar, é impossível você ficar com a máscara 24 horas ali na areia, vai tomar sol, vai ficar com a mancha, entendeu? Não dá. Eu entendo, mas eu acho assim que é um momento que a gente tem que se resguardar um pouco mais, né? Mas eu, enfim, tinha uma possibilidade de retomada em setembro, sim, o colégio tinha essa possibilidade, mas não tem reforço, gente. Então, vai voltar para fazer o quê, né? O difícil é que o pessoal não respeita, né? Porque eu acho que se todo mundo respeitasse, a gente não estaria mais em quarentena. Então, Bia, Também. eu também acho. Eu acho assim, que se tivesse talvez feito um lockdown aí, né, um fecha tudo e todo mundo fica dentro de casa, mas o brasileiro é complicado, né, gente? E aí a gente vai só protelando. E é difícil. Professora, eu acho que o governo teria que ter feito assim, por exemplo, quando ficou sabendo que teve o primeiro caso de Covid aqui no Brasil, deveria ter feito um lockdown de 1 mês, assim, completamente, sem ninguém saindo de casa. Aí, acho que, sim, diminuiria muitas mortes que teve. Por causa que todo mundo que tava com Covid já ia curar e acabou. Eu também acho, gente. Não é Eu acho que nem deveria ter carnaval no início do ano, que já tava tendo. Não, esse ano teve, né? Ano que vem não vai ter. Acho que a previsão, se tiver uma vacina e tudo mais, acho que é para depois de junho, julho, né? Sei lá. E mesmo Professora, pode falar, desculpa. o carnaval foi adiado para maio, porque eles têm a previsão da vacina chegar em dezembro e até maio vacinar a população toda. Olha, a previsão é O ótima. Brasil vai demorar uns 2 meses. Ai, gente, Mas o Brasil não vive sem carnaval, né? Meu Deus do céu, hein? Mano, carnaval tá na história, cara. Só um pouquinho, gente. Eu vou mutar um. É o feriado que eu mais odeio. Aconteceu alguma coisa boa de adiar essa porcaria de feriado. Amém. Eu gosto pra ficar zoando as pessoas na rua. Deus existe ainda. Nós ainda temos Eu gosto chance. de ficar na minha casa. Manito. Desculpa, gente, é que o meu carregador do notebook não tá carregando aqui, depois acaba a bateria. Agora tá carregando, obrigada. Mas se desse... Ô, professora, mas se desse um lockdown total, a economia do país ia parar, velho. Ia quebrar. Então, mas antes... Não, acho que quebrado o Brasil já tá faz muito tempo, né? Tá numa... Mas então ia ficar muito pior, velho.
Já Isso aqui é o máximo, Soro, entendeu? O Brasil já era ruim, aí veio no máximo, E a entendeu? economia a gente consegue recuperar. E as pessoas mudaram a forma de consumir. Então, muita coisa mudou, né? Eu acho que é um assunto meio delicado, porque mesmo, vamos supor, mesmo que volte às presenciais, tem pessoas ainda que estão meio inseguras e vão continuar em casa. Então nem todo mundo vai vir. Não, e tem É aquela meio delicado. situação... Falando isso, professor, deixa eu pegar o carregador do meu notebook, senão eu vou ficar sem bateria. Tem pessoas que estão do grupo de risco, é complicado, gente, é difícil mesmo. Então, na semana passada a gente viu fragmentos do texto para que existe a liberdade de expressão. E aí a primeira pergunta aqui é que para comentar o que é então a liberdade de expressão, né? Ele quer saber assim o que basicamente para você, Isa com S, o que é liberdade de expressão? Sora, eu fiz um trabalho, não sei se você lembra. Sim, Eu e Fernando Luiz Henrique, a gente fez um trabalho sobre liberdade de expressão. Então, Sora, eu entendi que a liberdade de expressão é, tipo, você poder falar, mas, tipo, com limite, sabe? Não poder, tipo... Não, você pode falar, mas com um pouco de limite. Não ofendendo os outros, nem julgando, sabe? É isso aí. Então, eu acho que é isso, Sora. Eu não sei muito bem especificar. Sora, não sei se foi você que tinha falado que a liberdade do outro começa onde a sua termina, alguma coisa assim. Isso mesmo. Na realidade, exatamente. É isso aí, a liberdade do outro começa onde a sua termina, né? Então, assim, eu não posso ofender. Acho que liberdade não é libertinagem, né? São coisas diferentes. Então, coloquem aí na 1, se vocês não responderam, justamente o que a Isa falou. Liberdade de expressão é falar, é se expressar, né? Falar é muito relativo. É se expressar com limites, né? Na 2, qual é a função sociocomunicativa do texto? Sociocomunicativa é informativa, ok? Qual é a função de informação desse texto? Para que ele serve? Bia, para que esse texto serve? Oi, professora. Qual é a função desse texto aqui, ó? Para que existe liberdade de expressão? A função? Isso. Qual a função sociocomunicativa? Qual a função da informação dele? Apesar que eu não lembro do tema. Ele Quem escreveu, Bia, o texto? Quem escreveu o texto? Foi Renato Gerini? Isso, é o Renato. Então, é um texto para expor a opinião dele em relação ao tema, tá? É liberdade de expressão. Isso. Então, a exposição da exposição da opinião dele em relação ao tema. Exposição da opinião do autor em relação ao tema. Essa é a 2. Qual é o público, Agatha, que ele se destina? Ela bloqueou, acho que ela está com um problema. Matheus, para quem esse texto foi escrito? Para todos? Para quem tem interesse, né, em entender, compreender essa condição aí de liberdade de expressão, né? Saber um pouco mais. Então, todo mundo deveria saber, né, gente? Principalmente o pessoal que usa muito a rede social. Brenda, 4. Logo no início do texto, o autor usa uma expressão popular para definir liberdade de expressão, que é falar merda, ok? Esse é o termo que ele usa. Que efeito o emprego dessa expressão teve sobre você? Eu lembro que a Sara falou assim, nossa, que agressivo, né? Mas o que você acha? Ai, Sora. Que é uma palavra bem fácil para colocar num texto comunicativo para todo mundo, né? É uma palavra, é justamente o que a Sara falou na semana passada, agressiva, né? Então, do ponto de vista, o termo falar merda aí ficou muito agressivo, muito forte. Deixa
Chuvisco, por favor, Tó. Professora, mas tem algumas pessoas que acabam usando a palavra falar, a frase falar merda, como você fala muita merda, como se você só falasse coisas erradas ou coisas ruins. Mas continua sendo pejorativo, continua sendo ruim, né? Mesmo você falando dessa forma, continua sendo algo grosseiro. Oi, Sara. É uma palavra assim que você se refere com pessoas próximas, você está falando casualmente, você pode falar, só que para um texto que está explicando um assunto que é para públicos que estão interessados nesse tipo de assunto, é uma palavra forte para se colocar no meio. Eu concordo com a Sara. Exatamente. Fica até destoa, né, do perfil do autor, assim, fica muito informal, né? 5, Agatha. Por que o texto, para que existe liberdade de expressão, pode ser caracterizado como artigo de opinião? Por causa que ele acaba meio que explicando o ponto dele também. Perfeito, porque dá a opinião do autor, né? Beleza. Mafer, lê para mim a 6, e aí a gente vai chegar numa resposta juntas. Qual é a tese defendida pelo articulista? Qual é a tese? A principal informação aí é que ele traz como liberdade de expressão. Tem até a ver com o que a Isa falou, da questão de liberdade de expressão. Ô, professora, é o quarto parágrafo? Quarto parágrafo. Olha, acho que não, mas você pode falar com as suas palavras. Qual é a diferença, Mafer, entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Liberdade de expressão, na minha opinião, tem limites. E discurso de ódio não tem nenhum limite, fala o que quiser. Perfeito. A tese defendida por ele é que a liberdade de expressão é justamente esse ter limites, é falar com limites, né? Sara, 7. Qual é o posicionamento do autor em relação ao tema? Ele é favorável, ele é desfavorável, ele é franco, falando a perspectiva dele? Como que você acha que é? Professora, eu acho que você pediu pra gente grifar a opinião dele, se eu não me engano, não é? Então fala lá. Que é o último... Não lembro, só um segundo. É o último parágrafo, professora, que fala a opinião dele? Isso mesmo. A liberdade de expressão inclui, claro, o direito de falar bobagem. Por exemplo, alegar que toda a física está errada, mas não inclui pregar o ódio, que é justamente o que a Mafer também acabou de comentar, tá certo? Então, a opinião dele é basicamente que existe a liberdade de expressão sobre outros assuntos mais sérios, mais delicados, mas como no começo ele fala, falar bobagem. Então, outras pessoas usam a liberdade de expressão do jeito errado. É o que ele quer dizer. Para falar coisas desnecessárias. Exatamente. Vocês podem colocar como grifado no último parágrafo, ou podem colocar justamente isso, que liberdade de expressão é diferente de discurso de ódio. Vou puxar meu microfone para frente aqui. Então, por aqui eu grifei no meu também, aí eu fiquei... Tá certo. Qual que é a resposta da 6, senhora? A 6, a tese defendida por ele? A Fer, fala a 6 para mim, por favor. Eu coloquei aqui ter limites. Falar com limites. Falar com limites. Tá? Obrigado, professor. Nada. A 8 pode invalidar. Não precisa, a gente não vai fazer. 9, Matheus.
Entre os argumentos dele lá, o falar merda, o discurso de ódio, a opinião em relação à liberdade de expressão, qual lhe parece ter maior poder de convencimento sobre o que é essa liberdade de expressão e o porquê? Nossa, É pessoal, mas você me pode... convenceu? que dá para Acho que convencer. nenhum, Sora. O que você acha que dá para influenciar alguém a ter uma consciência de liberdade de expressão em relação ao texto? Qual parágrafo? Eu acho muito achado mesmo que a liberdade de expressão inclui, claro, o direito de falar bobagem, que é na outra página. Aonde tá? Tá grifado aí. Aqui, né? Mas... É o que eu acho. Então fala de novo, Matheus. Desculpa. A liberdade de expressão inclui, claro, o direito de falar bobagem. Por exemplo, alegar que toda a física está errada e o mundo foi criado em 7 dias, por exemplo. Mas não inclui pregar o ódio. Então, o Matheus acha que entre os argumentos, o final, aí o argumento final, é o que traz o convencimento de que tudo bem você discordar da opinião alheia, mas que tem que discordar com respeito, né? Eu acho que ninguém tem um conhecimento absoluto de nada aqui, né? Senão a gente não aprenderia todos os dias. Vamos lá, Pedro, 10. Pode ler, por favor. Relê a primeira frase do texto observando a intertextualidade nela explícita. Faz pouco tempo, li alguém que preso dizer que a liberdade de expressão é a liberdade de falar merda. O articulista cita a fala de alguém que ele preza, mas não informa quem é essa pessoa. Mencione alguns possíveis motivos dessa omissão. Por que você acha? Não divulgar a pessoa. Ele não quis falar a fonte dele, exatamente. No jornalismo tem essa Sigilo questão de fonte. Tem preservação da fonte, exatamente. André, depois que você responder... Tá bom, então vou pedir para outra pessoa. Maria Eduarda, lê para mim a 11. No trecho, só que enquanto esses colunistas pairam no universo platônico de ideias, quem sai vitorioso são os pregadores do ódio. A expressão sublinhada significa concreto, possível, existente, realista ou utópico. E aí, platônico é o quê, Eduarda? Um amor platônico. O Justin Bieber é o meu amor platônico. Um dia eu vou conseguir chegar... Vai ser concreto? Eu vou ficar com ele? Sei lá, talvez. Não, gente, ele já é casado, eu sou casada também, agora não vai rolar mesmo. Então, quando eu falo em platonismo, é algo concreto ou é algo mais voltado para o abstrato? Concreto, Sora, claro. É utópico, né? Não, é abstrato. É utópico. Utopia é aquele mundo que não existe, né? Aquela coisa que não existe. Um amor utópico, um amor platônico, é aquele que não... Talvez... Na verdade, não é muito que não existe, né? Mas é um sonho, é que um desejo que você queira de algo perfeito, né? De um mundo perfeito. Exatamente. Algo que talvez seja meio que inalcançável, né? O que tava na 10? Na 10? É sigilo da fonte. Tá, obrigado. Nada. 12, Rebeca. Lê a 12 para mim, por favor, Rebeca. Bora pra bora? Sim, professor. Leia o trecho a seguir com atenção. É isso porque o fruto admirável de poucos séculos de liberdade de expressão é aquela coisa dificílima chamada diálogo, que levou nossa sociedade a ir na democracia e na qualidade de vida, bem mais longe do que qualquer outra.
Então, não vamos reduzir esse eixo central da liberdade de expressão em seus aspectos secundários, nem deixamos a pregação do crime sobre o seu manto. Pode ler a A. A. A que aspectos secundários da liberdade de expressão o autor se refere? Quando eu falo em liberdade de expressão, até saiu recentemente uma matéria falando sobre isso em relação ao Bolsonaro, que ele quis meio que bloquear, não pode divulgar tal informação, não pode falar tal coisa. Isso se chama democracia. É um direito constitucional à liberdade de expressão, está lá na Constituição de 88. Então, o aspecto secundário aí da expressão é justamente um direito democrático a se falar óbvio, né? Com polidez a liberdade de expressão. Então, coloquem aí que são aspectos democráticos, ok? Constitucionais. Pode ler a B, Rebeca. B. O que o articulista quer dizer com a expressão sobre o seu manto? Vamos lá. Cadê no texto aqui? Está no segundo fragmento. Então, não vamos reduzir esse eixo central da liberdade de expressão a aspectos secundários, nem deixemos a pregação do crime sob o seu manto. O que você acha que esse sob o seu manto quer dizer, Rebeca? Privacidade? Não. Não. Professora. É o oposto da liberdade de expressão. Qual é o oposto? A gente já falou várias vezes na aula agora. Eu esqueci o nome. Liberdade. É discurso de ódio? Muito bem. Sob o seu manto é essa camuflar, é esse esconder o discurso de ódio, ok? Ah, tá. Porque tá sobre. Tá embaixo, né? Não sobre, quem seria em cima. Murilo. Oi. Lê para mim, Murilo, a 13. Releia o título do texto detendo-se no artigo que antecede o termo liberdade de expressão. Para que existe a liberdade de expressão? A. Sabendo que os títulos jornalísticos exigem o uso do artigo 0, qual seria o possível motivo para o articulista empregar o artigo definido? A. Antes de liberdade de expressão, compartilhe sua conclusão com o colega. Na realidade, é uma questão de estilística, tá? A é oral, então é uma questão de estilo mesmo, do escrito, da forma que ele optou por escrever. Lê a B para mim. Reescreva o título do texto sem o artigo A e analise o efeito de sentido dessa omissão. Não precisa reescrever o título. Lê aqui no enunciado da 13, olha o título como que fica. Lê aqui, Murilo. Qual? No enunciado da 13 já tem o título sem o artigo. Liberdade de expressão. Muito bem. Quando eu falo a menina, ou eu falo a Mafer, eu estou especificando. Quando eu falo menina, eu estou ampliando. Artigo definido e indefinido, não é, professora? Exatamente. Nesse caso, quando eu retiro o artigo, eu deixo essa condição de liberdade de expressão muito ampla. Eu não estou falando de forma direcionada para um público. Eu estou ampliando o conhecimento, ampliando o tema. Professor, Oi. Falando nisso, né? Eu vi uma pessoa escrever. Uma pessoa tinha feito um post lá, um tweet, e uma pessoa tinha dado a opinião dele, né, sobre uma coisa lá. E quando desenvolveu uma briga e tal, aí ela falou, ela igual a pessoa. Quando eu li isso, eu fiquei muito assim, cara, ela é menina, certo? É feminina. Sim. Não é? Então, a pessoa estava errada. Ela está falando ela igual a pessoa. Mas não é, não é? Então, é pessoa, a pessoa já é feminino, já é uma palavra feminina, porque é a pessoa, né? Então, nesse caso, ela seria só para direcionar.
Mas tem que entender o contexto. Talvez não tenha muita coerência mesmo, André. Talvez precisaria analisar aí a contextualidade. Mas pessoa já é feminino. Então fica difícil usar ele, né? Talvez se fosse assim, ele como pessoa, aí dá para usar, porque eu estou usando uma preposição. Agora, se eu usar o artigo, já fica feminino mesmo. Letra D, Murilo. Lê a D para mim, por favor. Proponha outro título para o texto, comentando sua sugestão com um colega. O texto, então, o título é Para que existe liberdade de expressão? Qual é a sua sugestão, Murilo, que a gente pode colocar outro título? Como é a liberdade de expressão? Pode ser. Como é a liberdade de expressão? 14. Esther, lê a 14 para mim, por favor. O texto para que existe a liberdade de expressão foi escrito em linguagem padrão, porém, em alguns momentos o autor adotou a linguagem coloquial. Quais são os momentos mais informais do texto? Bom, Esther, no começo lá ele já usa um termo assim bem diferente, né? Sim. Qual é esse texto? Falar merda. Muito bem. Então, vocês podem colocar aqui no início do texto o termo falar merda, já é o suficiente, tá? Quando eu falo em linguagem coloquial, é linguagem informal. Mari, lê a 15 para mim, por favor. Mariana? Professora, peraí. Tá. Se a expressão pouco tempo no primeiro parágrafo fosse trocado por alguns meses, o verbo fazer seria reflexionado? Justifique sua resposta. Então, se pouco tempo no primeiro parágrafo fosse alterado por alguns meses, o verbo fazer seria flexionado no plural? Não. É um verbo impessoal. Nesse caso, ele funciona igual a ver. Ele não flexiona. Fala, Professor, porque o pouco tempo, ele só não é específico quanto, né? Alguns meses ele só está sendo um pouquinho mais específico, né? Eu acho. Na Ou realidade, não também, quando né? Eles o alguns dá a ideia de amplitude, mas não direciona, tá? Mas quando eu falo em alguns meses, eu não posso flexionar o verbo por conta dessa questão impessoal. Justamente por conta do alguns. 16, André. Depois que você responder, pode ver. Entre aspas. Mas atenção, 2 pontos. Tudo isso supõe que uma discussão com certo nível. Os 2 pontos são usados para introduzir um exemplo? Ou não, uma citação também? Não é uma citação, porque não tem segundo fulano de tal aí, ou não tem o nome da pessoa no final. Um exemplo eu também traria algum fragmento da pessoa. Você está no mercado. E aí fala assim, cuidado! No corredor 5 foi passado o pano. Você pode escorregar. Ande com cuidado. Você acha que é o quê? É um aviso. Isso, mas aviso não tem ali nas nossas opções. Qual dentro das opções caberia? Um vocativo? Como se ele estivesse me avisando? Vocativo é esclarecimento? É um esclarecimento. Se fosse um vocativo, André, seria assim: menino, cuidado, no corredor 5, passou pano agora, tá molhado. O vocativo é o chamamento, é a palavra, tá? Que chama. Nesse caso, é um esclarecimento. Você quase chegou perto. Eu ia falar esclarecimento, só que eu pensei, pô, a senhora vai falar que eu tô chutando aleatoriamente. Não. Não questão. Lá vem textão pra fazer. Lá vem textão. Não vai ser um textão. Vamos fazer de forma bem coesa, tá? Vou interromper o compartilhamento. E lá vamos nós. Deixa eu ver quem está aqui. Já vou fazer a chamada. Só faltou... Gente, essa aula vai até que horas mesmo? Até às 11, eu acho, Sora. Meio de Páscoa.
Meio-dia passo a passo. É. Bom, André tá aí, Agatha tá aí, Bi, Brenda também, Esther, Felipe Melo, Espina também, Henrique não está. Isa com S, Isa com Z não veio, né, hoje? Infelizmente não. Nem na aula de matemática, Sora, ela Não? veio. Luiz Henrique também não tá, né, gente? Ele tava com problema na câmera, mas eu acho que ele não veio, sei lá, deve ter acontecido alguma coisa. Não entrou. Luiz Fernando, Luísa, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Mariana estão aí. Matheus Murilo tá aí. Nicolas não tá hoje, né? Não. Pedro está. Se eu não me engano, a internet do Nicolas estava ruim hoje. Quando for assim, gente. Ele falou que ele não conseguiu entrar e que ele vai ver aula no YouTube. Desculpa te interromper, Sora, Não, perdão. pode. Mas assim, pra não ficar com falta, eu acho que o ideal seria mandar um WhatsApp, né? Tipo, tô sem conexão e tal. Porque senão eu não tenho como. Não tenho ferramenta pra justificar no sistema. Rafa não tá aí também. Rebeca e Sara estão. Beleza. Ô, professora, eu Oi. tô indo lá beber água, tá bom? Tá bom, tudo bem. Vou compartilhar o Blackboard com vocês. E aí a gente vai fazer a atividade do texto. Luísa, lê o enunciado para mim, por favor. Da 17, página 8. Ok. Para que exista a liberdade de expressão, com base no roteiro a seguir, escreva um artigo de opinião sobre esse assunto, parafraseando o texto de Renato Giannini. A. Comente o texto reproduzido, a tese do artigo. Exponha também a ideia popular sobre liberdade de expressão. Observe que essa ideia se expandiu tanto que perdeu o sentido. B. No segundo parágrafo, escreva sobre o eixo que sustenta a liberdade de expressão, citando como exemplos a democracia e os valores éticos e políticos. Exalte a necessidade de as pessoas dialogarem. C. No terceiro parágrafo, abordem a pregação ao discurso de ódio e a incitação à violência, discutindo-as como formas de manifestação da liberdade de expressão. Discorra sobre as mais sólidas democracias do mundo, que reprimem o discurso de ódio e a incitação ao crime. D. Na conclusão, retome a tese do texto. A liberdade de expressão inclui até mesmo o direito de falar bobagem, mas não o discurso de ódio e a incitação ao crime. Escreva sobre o fruto admirável da liberdade de expressão, ou seja, sobre o diálogo que é a marca da civilização. Obrigada, Luísa. Então vamos dar um título para o nosso texto. Qual vai ser? A gente pode pôr no final. Mafer, me ajuda aqui no primeiro parágrafo, então. O primeiro parágrafo é para a gente expor a ideia popular do que é liberdade de expressão. Então, essencialmente, o que é liberdade de expressão para você? Eu já falei, né, Sora? Falar com limites. Então, vamos lá. Liberdade de expressão é o ato de falar com limites. Explique esses limites para mim. Saber... Como posso dizer? Peraí. Pode ajudar? Pode. Saber expor sua opinião sem machucar os outros. Pode ser assim? Pode. Vou colocar um machucar entre aspas. Porque é um machucar, tipo, sentimentalmente, não... Isso, verbalmente, não fisicamente. Sim. O que mais? Ô, professor, eu acho que isso também entra na crítica construtiva também, né? Sim. Evitar conflitos também entre as opiniões. Evitar conflitos. Criticar de forma construtiva. Respeito
respeitando o próximo. Beleza, o segundo parágrafo. Qual é o eixo que sustenta a liberdade de expressão? O primeiro eixo deveria ser a democracia, né? Então, eu vou começar e aí vocês vão me ajudando. Ok. O eixo... Ai, caramba. Democrático. Democrático, assim, gente? Não sei se esse acento tá certo. Democrático. Tá certo, eu acho, Sora. Tá certo, é que às vezes eu acho que eu tô errada, né, gente? O eixo democrático se faz presente na Constituição Federal. Show. Na qual Bruno, não fala que no final sempre quem sai vitorioso são os pregadores de ódio? Então, mas aí é uma discussão muito abrangente, né? Realmente, lembra que o ofensor sempre vai sair ganhando, o ofendido é que vai sair prejudicado, né, no processo. Mas é a opinião dele. Então, a gente vai colocar a nossa, tá? Ok. Na qual todos têm direito a... Oh, meu Deus, é uma classe. Se expressar... Oh. Opa! Para se expressar de forma coerente e respeitosa. Que outro eixo vocês gostariam de colocar aí? Vocês podem mencionar também de eixos étnicos, questão de condição racial e tudo mais. Tô esperando. Como assim, pronto? Fiquei confusa agora no seu último. O respeito à cor da pele, à classe social, são eixos étnicos e culturais que devem ser respeitados aí. A liberdade de expressão, pode falar. A gente poderia colocar pela aparência, sabe? Quando a pessoa julga muito pela aparência, ao invés de realmente tentar entender a situação do outro. O eixo do estereótipo se faz presente, porém não se deve julgar o outro pela sua aparência e respeitá-lo como é. No terceiro parágrafo que está aqui, a pregação do discurso de ódio, tananã, a gente já faz junto com a conclusão, pode ser? Ok. Ah, que ótimo, gente. Eu odeio quando eu faço isso. Eu não consigo voltar na caixinha. Vocês já anotaram os dois parágrafos? Anotem para mim, Desculpa, por favor. eu fiquei pensando, né? Eu vou anotar. Anotem, por favor, que eu vou... Ah, voltei, gente. Consegui. Não consegui. Ah, não, já dá, gente. Já consegui mexer aqui. Beleza. Então, a conclusão, vamos ser um pouquinho mais coesos aí, mais menorzinho na conclusão. Como que a gente pode fazer, então, essa conclusão? Eu tava pensando assim, tipo, na conclusão a gente pode fazer, todos têm uma voz ativa, com a liberdade de expressão, todos têm uma voz ativa, porém, temos que saber usá-la da forma correta. Não.
Muito bem. Agora falta o título. Qual vai ser o nosso título? Opa, voltei, professor. Tudo bem. Eu perdi muita coisa? Não, o exercício 17 é esse que tá aqui no Blockboard. Moral, tô copiando tudo. Qual vai ser o nosso título? Vou colocar um aqui, ó. Liberdade de expressão. O ato de falar com limites. Nossa, ficou muito bom esse título. Aí, se vocês quiserem dar outro título aí, pode dar também. Na realidade, só peguei o primeiro aqui, ó. A primeira linha. Anotem. E aí a gente já vai para o próximo. Gente, todo mundo da sala de vocês apresentou o trabalho, né? Da T1. Sim. Tá bom. Oh, não. Pronto, gente? Não, senhora, como é que Não? Não. Tá bom, espera mais um pouquinho. Tá bom, Esther. Pronto, people? Posso, gente, interromper aqui o compartilhamento? Não? Sim? Espera só um segundinho, eu tô no final do último parágrafo. Tá bom. Eu já terminei já, Sura, que eu fui escrevendo junto com você. Consegui. Ah, o título. O título vai ficar embaixo, tá, Sônia? Não tem problema não, né? Não. Só escreve título, né? Pra você saber que é o título. Pode, gente. Pode, Bruno. Consegui, desculpa. Imagina. Vamos lá, vou voltar aqui e compartilhar com vocês a apostila. E aí a gente já vai para o próximo texto, porque o discurso de ódio não é liberdade de expressão. Vamos lá. Mafer, começa a ler para mim, por favor, porque o discurso de ódio não é liberdade de expressão. A liberdade em uma sociedade livre é para todos, portanto, a liberdade inclui a exposição à liberdade dos outros. Você é livre para andar na rua, mas não para impedir que outros o façam. A imposição à liberdade de outros pode vir de forma física,
imediata e evidente. Bandidos vindo atacar com armas, a violência pode ser uma espécie de expressão, mas certamente não é liberdade de expressão. Como a violência ou discurso de ódio também pode ser uma imposição física à liberdade dos outros. Isso porque a linguagem tem um efeito psicológico imposto fisicamente no sistema neural, com efeitos incapacitantes a longo prazo. Aqui está o motivo. Todo pensamento é realizado por circuitos neurais. Não flutua no ar. A linguagem ativa neuralmente o pensamento. A linguagem pode, assim, mudar o cérebro, tanto para o melhor quanto para o pior. O discurso de ódio muda o cérebro dos odiados para o pior, criando estresse tóxico, medo e desconfiança. Tudo de forma física. Tudo presente na atividade dos circuitos neurais de uma pessoa todos os dias. Esse dano interno pode ser ainda mais grave do que uma punhalada. Ele se impõe à liberdade de pensamento e, portanto, age livre de medo, ameaças e desconfianças. Ele se impõe à capacidade do indivíduo de pensar e agir como um cidadão totalmente livre por muito tempo. É por isso que o discurso de ódio se impõe à liberdade daqueles que são alvos do ódio. Uma vez que ser livre em uma sociedade livre não requer se impor à liberdade dos outros. O discurso de ódio não se enquadra na categoria da liberdade de expressão. O discurso de ódio também pode mudar o cérebro daqueles com preconceito leve, movendo-se para ódio e ação ameaçadora. Quando o ódio está fisicamente em seu cérebro, então você pensa que o ódio e sente ódio, que odeia ódio e sente ódio. E você é movido a agir para realizar o que você fisicamente em seus sistemas neurais pensa e sente. Tem um restinho ainda, pode ler, Mafer. É por isso que o discurso de ódio não é mero discurso. Em uma vez que se impõe a liberdade dos outros, não é exemplo de liberdade. Os efeitos físicos de longo prazo, muitas vezes incapacitantes do discurso de ódio sobre o sistema neural dos odiados, não têm status na lei, já que nossos sistemas neurais não têm status em nosso sistema legal, pelo menos não ainda. Essa é a lacuna entre a lei e a verdade. Vamos lá. Na 1, pode ler, Maferão. Em grupos, leiam o artigo, porque o discurso de ódio não é liberdade de expressão. Sintesiem em uma frase as ideias apresentadas em cada parágrafo. Sintetize, resuma, né? Então, no primeiro parágrafo, Bia, o que tem de principal informação aqui, ó? Nesse primeiro parágrafo. Oi, no primeiro parágrafo? Isso, ele quer uma frase que você resuma o primeiro parágrafo em uma frase. Tá. Não pode ser a primeira linha? Não, ele quer que você fale com as suas palavras. Com as minhas palavras? Isso. Pode ser a primeira linha, mas aí você só fala com as suas palavras. Tá bom. Sora, Oi? posso falar? Deixa a Bia tentar responder. Pode falar, Bia. Ele fala aqui sobre a liberdade de expressão. Ele também fala sobre a imposição da liberdade sobre os outros, que você é livre para andar na rua, mas não para impedir alguma coisa que os outros façam. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, eu quero que resuma em uma frase, Bia. Uma frase. Liberdade de expressão é o quê? É um direito de quem? É um direito da pessoa.
É um direito de todos, né? De todos, é um direito Muito de bem. todos. Então, coloca aí no primeiro parágrafo. Liberdade de expressão é um direito de todos. Já é o suficiente. Nossa, eu coloquei... Pode falar. Professora, posso falar o que eu coloquei? Pode. Minha frase foi, assim, no caso eu vou mudar a primeira parte quando você falou, então. Todos têm a liberdade, porém, não podem tirar a liberdade dos outros. Tá certo. Nossa, eu coloquei mais ou menos isso. Eu coloquei, todos têm acesso à liberdade, mas muitos não sabem usá-la. Muito bem, é isso aí. Brenda, o segundo parágrafo, resume para mim. Brenda? Ah, que a violência não é resposta para a liberdade? Violência não pode ser uma forma de expressão, né? Ele fala, mas não é liberdade. Então, violência não é resposta para a liberdade, o segundo parágrafo. Sara, faz para mim o terceiro parágrafo. Opa, só um segundo, pronto, só terminar de copiar essa frase do segundo. Tá bom. Pronto, vou fazer o terceiro. Então, pode ser assim. Sim. Meu Deus, eu queria falar alguma coisa sobre ter o efeito psicológico que fala ali no terceiro parágrafo. Deixa eu ver. Tem um efeito psicológico imposto fisicamente. Então, você pode falar assim, que o discurso de ódio pode afetar psicologicamente quem é o ofendido, né? Que é justamente isso que ele está querendo dizer. Então, o discurso de ódio pode afetar psicologicamente o ofendido. Calma aí, senhora. Aqui. Nossa. Então, discurso de ódio pode afetar psicologicamente o ofendido. Isso, no terceiro parágrafo. Perfeito. Matheus, resume para mim o quarto e o quinto parágrafo. Agora que eu entendi o cara para fazer isso. Aqui ele está falando de circuitos neuronais, tá? De conexões, de sinapses, de linhas neuronais aí, cerebrais. E neurônios. Tira a principal informação. Ele fala que o discurso de ódio muda o cérebro, né, das pessoas, fazendo elas verem pior as coisas que, né, podem não estar assim mesmo. Perfeito. Então, vamos lá. No quarto e quinto parágrafos, o discurso de ódio muda a visão cerebral das pessoas. Mas resumindo, deixa elas tóxicas, né? É isso aí, deixa elas tóxicas. Agora que eu vi que tá como Jéssica Coutinho aqui, gente. O negócio da fala de vocês. Desculpa, pode repetir? Eu me confundi. Matheus, repete pra mim, por favor, que a minha memória também tá a zero. O discurso de ódio muda a mente das pessoas, né? Vê elas enxergarem pior. Calma aí, senhor, por favor, me espera. Tô esperando. Nós estamos no sexto, né? Isa, faz para mim o sexto parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5. Isa com S, sexto parágrafo. Aqui, senhor. Peraí, deixa eu ler aqui, vamos tá, porque se ficar fazendo barulho fica... Tá aqui, ó, é o que tá destacado na minha tela, tá? Ué, mas ela se mutou pra falar?
Não, ela falou que ela vai ler pra Eu não tô fazer lendo barulho. pra não fazer barulho, pra não incomodar. Ah, tá. Ô, Sora, Oi. perdi a do primeiro parágrafo. Então, Sora, Peraí que eu já volto lá no primeiro. Deixa a Isa falar o dela e a gente volta. eu Pode acho falar, que eu Isa. colocaria assim, discordiosos. Que nem tá escrito na última linha, mas já que não pode ser que nem são com as nossas palavras, né, no caso, acho que o discurso de ódio não é considerado em liberdade de expressão, porque pode ofender e essas coisas. Não sei muito Eu acho que a gente resumir. precisa. Eu acho que a principal informação aqui, ó, quer dizer uma sociedade livre, não quer dizer uma sociedade desrespeitosa, que aí entra o discurso de ódio que você falou. Então, acho que a principal ideia no 6º parágrafo é uma sociedade livre que respeita o próximo, ok? Que não tem esse discurso de ódio. André, o primeiro parágrafo. Bia, fala para mim o primeiro parágrafo para o André anotar. É o direito de todos. Obrigado, Bia. Obrigado. Liberdade de expressão é um direito de todos. De nada, imagina. Posso fazer o próximo? Pode. Você já anotou o 6º e o primeiro parágrafo? Aham. Então vai lá. 7º parágrafo. Só vou... Daqui, ó. O discurso de ódio também pode mudar o cérebro. Mas esse aí é o 7? Esse é o 7º. Porque o 5º e o 6º são aqui, ó. Aqui está o motivo, todo pensamento. Aí o 4º e o 5º, desculpa, né? Esse é o 6º, esse é o 7º. Ah, tá. Vou só ler aqui para eu poder falar para você. Tudo bem. Pelo que eu li aqui, ele quer dizer que o discurso de ódio também pode te influenciar a fazer ações ruins com as pessoas, como a prática de bullying fisicamente, sabe? Agredir fisicamente pessoas na rua, ou, sabe? Perfeito. No 7º parágrafo, então, o discurso de ódio influencia de forma negativa, né, o pensamento da pessoa. É exatamente isso que você falou. Então, acabei de esquecer, gente. O discurso de ódio influencia de forma negativa o pensamento da pessoa. Pedro, faz para mim o 8º parágrafo. O 8º é esse daqui, né? O é por. Isso, é por isso que o discurso. Discurso de hoje é um mero discurso. Ele sim. Aí já tá bem resumido, né? Mas tem que colocar só em uma frase? Não, resume, o que é mero discurso nesse caso? Pequeno? Isso. Discurso de hoje não é uma coisa pífio, sem... Não é só um discurso. Não é só algo. um discurso, não é só falar, né? É algo ofensivo. Então vamos colocar aqui no 8º parágrafo que discurso de ódio não é só falar. Não é tão simples assim. Pode ser discurso de ódio, não é tão simples assim. Pedro, pode fazer o 9º também, tá? O 9º parágrafo. Certo. Tem que ler o parágrafo? Não precisa. Não, você pode colocar a ideia, só falar a ideia central. Tá. O que acontece com as pessoas que... Não sei pra né? Na cabeça das pessoas? Sim, bem, sei lá. Oi? Não sei. Não tem esse status no nosso sistema legal, sei lá quem... Então, mas percebe que ele fala que os efeitos físicos são vistos a longo prazo, né? Dentro de um contexto neuronal, porque é na cabeça. Então, assim, se eu fosse resumir o 9º parágrafo, eu colocaria que fisicamente as pessoas que recebem o discurso de ódio ficam
não é incomodadas, né? Mas num longo... Sequeladas. Isso, Seria? criam sequelas, isso aí. Então, as Olha, pessoas que as recebem o palavras que discurso de vocês usam, ódio cara. criam sequelas. Oi, não ouvi, André, desculpa. Olha a palavra que vocês usam, palavras aí muito inteligentes. Estamos gastando português. Gastação. Tá jantando português, senhor. Nossa, nem. Vamos lá. 2, Sora, Luísa. repete pra mim, por favor. Não Desculpa te lembro cortar. mais. Mas o Pedro deve lembrar. Pedro, resume aí o novo parágrafo. Quem sofre de discurso de ódio contém sequelas a longo prazo. Isso. Obrigada. Luísa, depois que você anotar, você lê a 2. Eu, Sora? Isso, amor. Dá pra ouvir agora? Tá melhor? Já. Posso ler. Reúne-se com alguns colegas e troquem ideias sobre a tirinha. Pode ler? Pode. Liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de falar, liberdade de expressão. Galera, não concordo muito com os seus métodos. Eu acho que... Cala a boca, vaza daqui. E ele tá com uma plaquinha liberdade de expressão. Pode ler a A. Lê A. A crítica da tirinha está no fato de a sociedade representada pelo grupo de manifestantes pró-liberdade de expressão revelar-se respeitosa diante de um posicionamento contrário, tolerante diante de um posicionamento diverso, capaz de aceitar a liberdade de expressão, incapaz de exercer a liberdade de expressão, civilizada no exercício de sua cidadania. E aí, eles são capazes ou incapazes de exercer a liberdade de expressão, Luísa? Incapazes. Não tem nada de respeitoso aqui, né? São bem incapazes de respeitar a opinião do próximo. Lê a B, Luísa. Tá. Que parte do artigo a tirinha poderia ilustrar? Justifique sua resposta. Que parte? A liberdade de expressão ou discurso de ódio? Discurso de ódio? Discurso de ódio, a intolerância, né, em relação à opinião do outro. A hipocrisia. É hipocrisia mesmo. Só minha opinião tá certa, do outro não. Eu vou usar igual no outro artigo, não tava falando merda, ele vai falar assim, caguei pra opinião alheia. Mais ou menos isso, né? Clube do debate do zangado. Eu tô certo, você tá errado. É isso aí. Vamos lá, deixa eu pedir para uma... Mari, você pode ler o texto que está em verde na apostila de vocês? Na tela do meu computador tá azul. Nossa. Um texto se desenvolve em torno de um tema, ou de um tópico, ou ainda daquilo que convencionalmente se costuma chamar de ideia central. Essa unidade funciona como um fio, um eixo, que faz cada parte, cada segmento convergir, Sora? Isso, convergir. Ah, tá. Para um centro. Essa unidade é um que permite a elaboração de uma síntese ou de um resumo. O entendimento dos títulos é os subtítulos, a localização dos subtópicos, o discernimento. Discernimento. Ah, tá. Entre as ideias principais e aquelas secundárias. Em princípio, essa unidade temática que deixa o texto com o conjunto demarcado, com um terreno delimitado, e ela ainda que nos leva a procurar saber a que pergunta o texto constitui uma espécie de resposta. Obrigada, Mari. Agatha, lê para mim a número 3 aqui, por favor. Tá, desculpa, eu estava mutada. Em sua opinião, o artigo escrito pelo linguista George Lakoff responde à pergunta: por que o discurso de ódio não é liberdade de expressão?
Aqui outras perguntas desse artigo poderia responder. Elabore 3 questões e peça ao colega que escreva um parágrafo respondendo a elas. Não precisa responder, a gente vai criar só uma questão já o suficiente, tá, Agatha? Qual outra pergunta o texto que a gente leu poderia responder? Tipo, qual a diferença entre liberdade e libertinagem de expressão? Não. Qual a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio, então? Tá. Então, coloquem aí. Qual a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Agatha, não precisa mutar. Você já lê a 4 para mim, por favor, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Identifique no quadro a seguir os termos que completam adequadamente a explicação sobre progressão do tema. Deixa eu abrir minha apostila aqui. Então, tem uma sequência de palavras aí. Tentem colocar as palavras dentro das lacunas. Vou dar um minutinho, são 10h54. 2 minutinhos, até 10h56. Tentem localizar. Aí a gente corrige essa e já fecha por hoje. Continuamos amanhã, tá bom? Vou colocar enquanto isso aqui no... Beleza. Mais um minutinho. Beleza, Felipe. Não. Pronto, people? Sim, não? Não ainda? Eu tô fazendo, Sora. Mais um minuto, hein? Até 10h57, hein, gente? Eu estou dando aula. Não dá para você fazer isso aqui. Não dá. Gente, meu cachorro aqui do meu lado tá terrível. Vocês não têm noção. Super A fácil. minha tá aqui embaixo. Agora você vai ter que cuidar de 2 coisas, professor. Vai ser cuidar do seu filho bebê chorando na sua cabeça toda Ou hora, 3, do seu né? cachorro. Ou 3. A gente. 3? Tem que cuidar da gente também. Tem que cuidar da gente também. Ah, mas é por isso que no começo tem licença maternidade, né? Nossa, André, mas não fala assim. Vai ter que cuidar de 3 coisas. É porque no caso... O cachorro é importante. A gente é verdade. coisa. Exatamente, Nossa, cachorro Pedro. é coisa. O Pedro, assim, só o cachorro. Vamos lá. Não, a senhora já cuida da gente. São aqui. Quantas pessoas são na sala? 24? 24, é. Mais Então, as outras salas. vão ter 26, Sora. Difícil. Você que nada. lute. Vamos lá, vou começar a corrigir. Então vai ficar assim, ó.
A progressão do tema lá. Concentração do texto em determinado tema lhe dá unidade. Evidentemente, em seu percurso, esse tema vai se desenvolvendo, ou melhor, vai progredindo. Progredir é crescer, tá? O que implica admitir que acerca do mesmo tema, algo diferente vai sendo acrescentado. Então, a primeira palavra é tema, a segunda, unidade, a terceira, progredindo, e a quarta, acrescentando. No próximo parágrafo, faz parte da nossa competência, do nosso conhecimento, competência igual conhecimento, discursiva alimentar a expectativa de que nosso parceiro de interlocução não vai ficar indefinidamente dizendo o mesmo, ou seja, fixado no mesmo ponto. Esperamos que as filas das ideias ande no sentido de que coisas novas vão sendo acrescentadas, embora acerca do mesmo tema. Ou seja, contamos com a previsibilidade de identificar o que se diz do tema. Ocorre que no texto tudo precisa estar em convergência, conectado, ok? Tudo precisa estar encadeado. Então, a primeira palavra é tema, a segunda unidade, a terceira progredindo, a quarta acrescentando. No próximo parágrafo, a primeira palavra é competência, a segunda expectativa, a próxima palavra, a terceira é ideias, a quarta previsibilidade, convergência e encadeado. Beleza? Paramos por aqui hoje. Por hoje é só. E até amanhã. Beijo. Tchau, Tchau, Soraya.